Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é João Vitor. É, eu não dei o módulo 1, né? Participei aqui do módulo 0 com vocês. E nesse módulo de hoje, né, no módulo 2, o que que a gente vai fazer é começar a pegar um entendimento maior de como que a gente consegue resolver escoamentos transientes e também ver um pouco de turbulência aqui no OpenFOAM. E para isso a gente vai fazer uma revisãozinha muito rápida de alguns pontos teóricos ali básicos. A gente não vai se aprofundar muito na teoria hoje. E daqui a pouco a gente vai botar a mão na massa um pouco com atividade prática, né, que vai ser rodar uma simulação transiente e turbulenta com OpenFOAM, de um escoamento externo bem interessante. Como eu falei, né, meu nome é João Vitor, prazer conhecer vocês aqui pessoalmente. E qual que vai ser o conteúdo do módulo de hoje, né? A gente vai começar com uma breve revisãozinha sobre as equações Range, né, que são uma maneira da gente tratar as equações de Navier-Stokes para um cenário ali turbulento. E a gente vai falar um pouquinho também dos algoritmos de acoplamento que a gente usa para resolver problemas transientes, mais especificamente o Pimple-Fon. Não vamos entrar muito a fundo nessa teoria, mas a gente vai com isso começar a trabalhar aqui com uma contextualização para as simulações que a gente vai rodar. Bom, então vamos falar um pouquinho de turbulência, né? A turbulência é um fenômeno bem complicado, é uma fronteira da ciência até hoje, que a gente está sempre buscando entender melhor, desenvolver modelos mais aprofundados para conseguir resolver, não só de maneira acurada, mas também de maneira computacionalmente eficaz esse tipo de problema físico, né? Mas para a gente falar um pouco de como é que a gente resolve turbulência, a gente tem que entender o que que é turbulência em si, né? O que que a gente vai começar a simular a partir da aula de hoje e da aula que vem. A turbulência, né, ela é um fenômeno que está presente no nosso dia a dia. Basta a gente olhar para cima quando a gente vê as nuvens na atmosfera estão em cima da gente o dia inteiro. Basta a gente poder abrir a nossa pia que a gente vai conseguir ver a turbulência também. Não é algo que está isolado, e na maior parte dos problemas de engenharia do nosso dia a dia, né, a gente vai encontrar escoamentos turbulentos, pelo menos indiretamente envolvidos nesse tipo de problema. A turbulência, né, é um fenômeno que ela é intrinsecamente transiente, a rigor. E por conta de ser intrinsecamente transiente, né, a gente decidiu juntar, né, tanto uma introdução básica de turbulência, como uma introdução básica também de simulações transientes. Mas afinal, né, o que que representa um problema ser transiente, o que que representa um problema ser turbulento no nosso equacionamento? Se vocês lembrarem do módulo 0, né, essas aqui são as equações de Navier-Stokes. Aqui a gente tem a conservação de massa, aqui em cima, né, divergente da velocidade igual a zero. E aqui embaixo tem a equação de conservação de quantidade de movimento, né? Mais especificamente, né, o balanço de quantidade de movimento. Isso aqui é basicamente o F igual a ma para um volume de controle aqui de um fluido. E especificamente aqui, do lado esquerdo da equação, a gente vê sublinhado aqui o termo transiente, que ele vai representar o quanto que uma variável, né, no caso, a nossa velocidade, que é a variável intensiva da quantidade de movimento, está variando no tempo em um volume de controle. Num caso em regime permanente, que foram que vocês viram no módulo 1, esse termo aqui, ele é nulo, né? Seja por estabilizar no escoamento, ou seja por a gente ter uma situação realmente em que isso não afeta nada. Quando esse termo não é nulo, o que que isso vai implicar? Isso vai implicar que a nossa simulação não vai poder mais ser uma resposta única. A gente vai ter, na verdade, um conjunto ali de informações que está associado não só ao campo, né, no espaço, né, o XYZ, como vai também estar associado ao tempo. Então a gente vai ter agora 4 variáveis ali que podem influenciar a nossa resposta: x, y, z e t, nossa variável de campo. Fora isso, né, a equação ela vai permanecer da maneira que a gente está acostumado, né? A gente ainda vai tratar o escoamento como incompressível, vai tratar esse escoamento ali de uma maneira em que o fluido é newtoniano, por enquanto, também não vamos assumir outras geologias, mas a princípio os escoamentos transientes podem ser compressíveis, podem ser não newtonianos, podem ter diversas outras físicas atuando, outras equações acopladas a essas duas aqui, que vão deixar o problema cada vez mais complexo. Mas por enquanto, vamos ficar com essas hipóteses aqui. E quando a gente fala, né, desse equacionamento e como é que a turbulência vai afetar ele, a gente tem que entender o que a turbulência se parece visualmente. É importante a gente tomar cuidado aqui, porque muitas vezes quando a gente fala de turbulência, é comum a gente confundir turbulência com vórtice.
confundir turbulência com uma certa um comportamento menos limpinho aqui da simulação, mas a gente tem que tomar cuidado porque muitas simulações visivelmente complexas podem ser laminares, tá? Nem todo escoamento que é visualmente complexo é turbulento. Mas aqui, né, nessas duas fotos eu tenho um exemplo para vocês, né? Aqui na esquerda a gente tem um escoamento ao redor de um cilindro, que é o que a gente vai simular hoje. No caso laminar primeiro. Nesse caso aqui, a gente está com o número de Reynolds, né, que é a razão entre a advecção e a difusão, bem baixinho, ou seja, a gente está com uma velocidade muito pequena, e a gente vê, né, que o escoamento, a montante do cilindro, né, ou seja, aqui à esquerda, ele é muito parecido, né, muito simétrico com o escoamento aqui que está jusante. É um caso aqui irrotacional, praticamente, né, que é aquele caso de livro-texto que a gente consegue fazer na mão. E aqui, né, o que que a gente pode perceber? Que as linhas de corrente elas estão muito bem organizadas uma em cima da outra, existe uma regularidade muito visível nesse escoamento, é muito bem comportado, de maneira geral. E aqui na direita, né, a gente vê aqui uma instabilidade que consegue levar a oscilações desse cilindro. A gente vai ter que tomar cuidado, porque nem sempre que a gente tem uma situação de instabilidade no escoamento, isso é turbulento. A gente pode ter fenômenos oscilatórios em regime laminar também. A gente vai inclusive simular isso aqui hoje. Mas nesse caso específico aqui da foto, a gente tem um caso turbulento. E o que que a gente vê aqui? A gente vê aqui que tem um descolamento da camada limite, né? Esse cilindro estava aqui presente ao redor do meu mouse. Aqui há um descolamento, forma uma recirculação interna. E essa recirculação interna interagindo com o escoamento que está preenchendo aqui a região ajusante do cilindro, né, atrás do cilindro, a gente consegue ver que essa interação entre essa região de recirculação e o resto do escoamento consegue perturbar o escoamento, propaga uma instabilidade, e essa instabilidade ela vai se propagar em diferentes escalas. E a consequência disso é o quê? A consequência disso é que a gente vai ter altos efeitos de mistura, vai ter uma alta não linearidade desse escoamento, a gente vai poder ver isso nas simulações que a gente vai fazer, e o escoamento vai ser muito sensível às nossas condições iniciais de contorno. Então, né, a gente pode ver aqui nessa figura muito bonita, isso aqui são as Ilhas Canárias, né, que ficam perto da costa do Marrocos, né? A Espanha, são ilhas da Espanha, mas muito perto da África aqui. E a gente vê, né, como que a atmosfera interage com essas ilhas, né? O que que a gente consegue perceber? A gente vê que, como as ilhas elas estão perturbando um pouco o escoamento da atmosfera, né, do ar que está passando por aqui, a gente vê que isso interage com as nuvens, a gente tem recirculações aqui na nossa atmosfera, e são perfis altamente complexos, né? Quando a gente trabalha com meteorologia, né, por que que é tão difícil saber se vai chover amanhã ou não? Porque a gente está falando exatamente de turbulência numa escala atmosférica, né? Então, quando a gente está trabalhando com esse tipo de coisa, que é muito sensível à condição inicial, que é muito caótico, é muito fácil errar. E é por isso que a gente sempre erra a previsão do tempo, né? Quando a gente vai melhorando os modelos, a gente consegue errar menos, mas é sempre uma coisa com alta incerteza. E as quatro principais características da turbulência, né, de forma mais geral, são quais? A primeira delas eu já falei, que é essa não linearidade e esse alto nível de instabilidades e caoticidade no nosso escoamento. Uma outra característica muito importante é a dispersividade. A gente vai já comentar sobre o que isso significa. Talvez a principal característica da turbulência, mas que é uma característica um pouco menos tangível, é que a turbulência ela atua num espectro contínuo de escalas. E esse espectro contínuo é o que vai separar um escoamento laminar instável, por exemplo, que pode acontecer, de um escoamento realmente turbulento. E uma quarta característica muito importante é a dissipação de energia. Então vamos falar um por um aqui dessas características, começando aqui pela mais importante, que é o espectro contínuo de escalas, tá bom? Pessoal, até aqui, vocês têm alguma dúvida? Não, João. Beleza, tranquilo então. Bom, vamos falar aqui da primeira característica então, que é o espectro contínuo de escalas, né? O que que eu quero dizer com isso? Vamos voltar aqui para essa foto das Ilhas Canárias, que é muito boa para poder visualizar. Vocês conseguem ver que quando o ar passa por essa região aqui que está azul, né, que é uma pequena ilha, a gente vê uma formação aqui de uma grande região de um turbilhão muito grande? Dá para ver, né? E aí esse turbilhão, ele vai se propagar,
vai interagir com a vizinhança dele e vai formar um segundo turbilhão aqui, que vocês conseguem ver também. E por aí vai. Vai formar um terceiro, vai formar um quarto. Só que esses turbilhões eles vão perdendo um pouquinho de energia. E esses turbilhões vão ficar cada vez menores. E a escala desses turbilhões, ela vai desde a escala do tamanho dessa ilha até uma escala muito, muito pequena, que é uma escala que a gente chama de escala de Kolmogorov. E a turbulência, né, o que é interessante dela é que não existe um degrau entre esse espectro, né? A gente fala espectro porque a gente analisa isso fazendo uma transformada de Fourier, né, que pode fazer, para a gente ver as frequências ali desses fenômenos, e a gente percebe, né, quando a gente faz essa análise, que não existe, né, um degrau, não existe uma região onde não há vorticidade ou turbilhões. Todas as escalas e ordens de grandeza da turbulência, elas vão ter diferentes quantidades, mas vão ter sempre turbilhões ali para um escoamento que é realmente turbulento. Não vai existir, por exemplo, uma frequência ali a 120 Hz e outra a 40, entendeu? Não tem esse gap. Isso é um ponto muito importante. E por que que isso acontece, né? Por que que isso é físico? Por que que a gente consegue medir isso experimentalmente? Porque essa interação de turbilhões que a gente consegue ver aqui nas ilhas, um turbilhão grande que vai ser formado talvez por instabilidades geométricas ou interações com o escoamento como um todo, ele vai começar muito grande. Esse turbilhão muito grande, ele tem um problema, né? Que é, essencialmente, ele tem muita vizinhança com ele que vai estar dissipando energia aqui, né? E essa dissipação de energia vai se transferir para outros turbilhões, um pouquinho menores. E esses outros turbilhões um pouquinho menores vão, por sua vez, gerar turbilhões cada vez menores. Então a gente vê aqui, ó, esse gráfico eu mostro aqui. Quando a gente está à esquerda do gráfico, a gente tem os turbilhões grandes. E à direita a gente está com turbilhões muito pequenos. À esquerda a gente tem, por exemplo, as Ilhas Canárias perturbando o escoamento e produzindo uma certa turbulência, uma instabilidade, que vai formar grandes turbilhões. Conforme a gente vai dissipando essa energia para escalas menores, a gente vê que a gente chega num pico aqui, né, de energia, e aí depois desse pico a gente vai cada vez mais diminuindo o nível de energia no sistema, nas escalas. Vai criando turbilhões pequenininhos, cada vez menores, até que a gente chega numa ordem de grandeza que é realmente quase que microscópica. E essa ordem de grandeza aqui, ela vai começar a dissipar energia para as paredes em forma de calor, ou em forma de barulho, que seria uma onda de pressão. Então é por isso, por exemplo, que quando a gente está andando muito rápido no carro, né, e vocês veem lá o retrovisor fazendo aquele barulhinho que é quase que um zunido, esse barulhinho é um desprendimento de um vórtice que está gerando um ruído, e o ruído é nada mais do que uma forma da gente conseguir entender a dissipação de energia, né? É uma onda de pressão que está se espalhando, é uma interação ali muito complexa que nosso ouvido percebe ali como onda de pressão, como som. E esse som ele vem justamente do desprendimento de um vórtice, de uma transferência de energia aqui. E a rigor, né, a gente também vê isso na forma de calor. Um exemplo mais clássico disso é a gente poder pensar num foguete, né? Quando a gente tem um foguete indo muito rápido, o foguete, a parede desse foguete fica quente, porque a atmosfera, né, o ar que ele está passando ali, está interagindo com ele, e perto da parede a energia está sendo dissipada na forma de calor. Outras duas características muito importantes, né, são a não linearidade e a dispersividade. A não linearidade, o que ela significa? Se vocês lembrarem nas equações de Navier-Stokes, a gente tem um termo aqui que não é linear, que é o termo advectivo aqui. Se a gente escrever de uma maneira um pouquinho diferente, talvez vocês estejam mais acostumados, é o divergente de UU. Esse divergente, né, por ser não linear, esse produto ali de velocidades, ele vai gerar uma gama de soluções complexas aí que podem acontecer. E a gente vê, né, que existe um efeito que vem das forças inerciais do escoamento que vai amplificar a instabilidade. E quando a gente amplifica instabilidades, o que isso significa? Significa que se eu começo uma simulação, ou até mesmo um experimento turbulento, e eu gravo isso, eu tivesse tecnologia para ver a posição de cada molécula de fluido ali, e eu faço escoamento numa condição, e faço escoamento de novo no meu experimento, quase na mesma situação, mas no dia é um pouco diferente, que a temperatura ficou um pouquinho mais quente, a resposta dessas moléculas vai ser completamente diferente de um experimento para outro.
Porque esse escoamento ele é muito sensível às condições iniciais. E é isso que a gente consegue descrever como caos. A turbulência não é aleatória. A turbulência ela é caótica, tem diferença. Se a gente tivesse a capacidade de conseguir controlar perfeitamente todas as variáveis, todos os graus de liberdade do meu problema, e aí quando eu falo grau de liberdade, estou falando da posição, temperatura de cada molécula desse caso aqui, eu poderia, em tese, replicar um experimento perfeitamente. Só que, como a gente não consegue controlar isso, e como a sensibilidade é tão alta, eu vou conseguir respostas muito diferentes para condições de contorno relativamente próximas, condições iniciais relativamente próximas. E por fim, né, outra característica muito importante que o próprio Reynolds descobriu lá no experimento dele na década de 1880 é a dispersividade. Quando a gente faz um escoamento laminar e a gente bota um corante nele no laboratório, o que acontece? A gente vai conseguir ver um filamento de corante relativamente bem definido por um longo tempo. Vai ter uma linhazinha no nosso tubo ali. Se eu estou num escoamento turbulento e eu boto um filamento de corante, muito rapidamente esse corante vai começar a se misturar e a gente vai ver o tubo inteiro da cor do corante depois de um tempo. Porque a turbulência, por esses efeitos inerciais ali e essa caoticidade, ela amplifica muito a mistura e a difusão, de maneira geral, de propriedades nesse escoamento. Ela vai tender a homogeneizar o campo de velocidade, vai tender a homogeneizar concentração de componentes químicas, concentração ali de um campo de temperatura, por exemplo. Vai ter muitas coisas ali que vão ficar mais homogêneas em casos turbulentos. E isso é muito importante para a indústria, né? Se a gente está querendo fazer, por exemplo, um projeto de um misturador ou de alguma aplicação ali que isso vai afetar, é muito importante eu conseguir modelar isso bem para poder prever, pelo menos, a menos de maneira média, como que vai ser minha mistura e como é que vai ser minha performance, por exemplo, do meu equipamento. Até aí, tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma curiosidade que vocês queiram tirar? Não? Beleza, então. Vamos então agora para falar um pouquinho mais de matemática. Vai ser bem breve aqui, como eu falei, né? O escopo desse material aqui, desse módulo, não vai ser deduzir as equações RANS, não vai ser detalhar aqui com muito rigor matemático aqui como é que a gente consegue resolver elas, como é que vai ser a estratégia ali para cada termo. A ideia é vocês começarem a entender, né, para quem nunca viu antes, como que a gente consegue tratar esse tipo de problema. Bom, a turbulência tem várias estratégias para se resolver. A mais comum delas em CFD, para problemas assim do dia a dia, é a abordagem RANS, por um motivo bem simples, né? É uma abordagem que vai ter relativamente baixo custo computacional. Isso é muito importante. Só que, né, a gente tem que sempre lembrar que as abordagens RANS, né, elas não vêm depois do CFD. Pelo contrário, essa estratégia ela existe já há várias décadas, foi desenvolvida ali por estudiosos da turbulência muito antes do CFD ser bem consolidado. E desde a década de 40, 30, a gente já tinha pessoas estudando turbulência e desenvolvendo o que seria a abordagem RANS aqui, como a gente vê ela hoje em dia. Qual que é a essência da abordagem RANS, né? Vamos pensar aqui no caso desse escoamento aqui do cilindro, tudo bem? A gente tem algo altamente perturbado aqui, muito caótico, onde a gente tem oscilações ali em frequências muito pequenas e que a gente não consegue ter uma resposta muito boa. Só que se a gente faz um experimento disso, a gente mede por um bom tempo, a gente percebe que vai existir uma tendência média desse comportamento. E na indústria, né, quando a gente projeta bombas hidráulicas, quando a gente projeta, por exemplo, um compressor, esse tipo de coisa, o que às vezes tem uma resposta média já é o suficiente para eu trabalhar. Então, né, qual que é a motivação da abordagem RANS? É eu perder um pouco a minha resolução da minha resposta, então eu vou perder essas oscilações em baixíssima frequência, mas eu vou ganhar uma capacidade de resolver essa equação de maneira viável, onde eu consiga ter uma resposta média que vai ser representativa do meu problema. Então, com isso, eu vou conseguir resolver escoamentos em tubulações, vou conseguir resolver turbomáquinas, vou conseguir resolver também máquinas de fluxo de maneira geral, e com isso eu vou conseguir resolver grande parte das aplicações de engenharia, onde o que importa é a resposta média, tá bom? Então aqui, né, o que a gente vê? A gente vê um gráfico que mostra um perfil bem oscilatório aqui, onde eu tenho duas linhas aqui. Eu tenho primeiro, no eixo Y do gráfico, eu tenho uma resposta que vai ser F maiúsculo. Esse F maiúsculo seria a minha resposta, que a gente vai chamar de resposta instantânea.
E aqui eu tenho a minha média da minha resposta num determinado tempo. E essa minha resposta, média, eu vou chamar de f barra, tá? Essa anotação é muito importante aí para a gente entender. E a diferença da minha variável instantânea para f barra, eu vou chamar de f minúsculo, fzinho, e eu vou chamar isso aqui de flutuação, beleza? Então, né, quando a gente trabalha com essa decomposição, a gente pega a variável instantânea, separa ela em variável média e flutuação, existem algumas propriedades matemáticas que a gente consegue deduzir a partir disso aqui, e a gente, após algum desenvolvimento, chega numa equação que vai ter essa carinha daqui. Vai ser uma equação que vai resolver Navier-Stokes, só que de forma média, não de forma instantânea mais. Onde eu vou ter a conservação de massa sendo o divergente da velocidade média sendo igual a zero, né? Dividir o barra para um caso incompressível. É muito análogo ao caso instantâneo, né? Onde eu tenho dividir u igual a zero. E para a conservação de quantidade de movimento, a gente encontra um probleminha. Qual que é esse probleminha? Se vocês reparem aqui, essa equação quase toda, ela é muito parecida com a nossa equação que a gente conhecia, né, que a gente está familiarizado. Aqui tem um termo transiente, eu tenho um termo advectivo aqui, tem um gradiente de pressão, tem um termo difusivo, mas quando a gente deduz essa equação, aparece um termo que a gente não conhece, que depois a gente chamou de tensor de Reynolds. Esse tensor é um tensor que ele vai ser definido como sendo um tensor de segunda ordem, né, com uma matrizinha de 3x3, onde eu tenho a minha média do produto das flutuações. Então essa flutuação aqui, o linha aqui, é a flutuação da velocidade em x, o linha y é a flutuação em y, por aí vai. E eu não conheço flutuações, eu conheço a média, lembra? Que eu quero descobrir. Como eu não conheço a flutuação, eu tenho que dar um jeito de conseguir representar esse tensor. E aí, né, vocês devem ter ouvido falar dos modelos de turbulência. Existem várias estratégias de eu conseguir representar esse tensor na abordagem Hunt. Eu posso tentar correlacionar isso com alguma escala específica, sem botar nenhuma equação a mais. Eu posso tentar criar variáveis, né, ou aproveitar variáveis existentes para conseguir modelar isso de alguma forma. Eu posso também tentar modelar componentes individuais desse tensor. E daqui vem vários modelos de turbulência diferentes, né, alguns dos quais vocês devem ter ouvido falar já. O K-epsilon, K-ômega, K-ômega-SST, V2F. Tem vários modelos, né, inúmeros modelos dentro dessa abordagem Hunt, que tem vantagens e desvantagens para a gente conseguir resolver a turbulência. Até aí, beleza, pessoal? Alguma dúvida? Passei um pouco rápido aqui, mas se tiverem qualquer pergunta, podem perguntar. Não? Beleza. Bom, a gente falou um pouquinho agora de turbulência, né? Uma revisão bem breve. Vamos falar um pouco agora do Pimple Phone antes de a gente começar a rodar simulações. O que seria o Pimple Phone, né? Na aula que vocês tiveram, vocês viram o Simple Phone, que é um algoritmo que a gente utiliza para resolver escoamentos em regime permanente no OpenPhone. O Pimple, ele é uma variante do Simple, tá? Ele é uma adaptação com uma lógica muito parecida, que visa resolver escoamentos transientes, ou pseudotransientes também, é possível, incompressíveis, podendo ser eles newtonianos, não newtonianos, laminares ou turbulentos. Ele é um solver muito robusto, muito bem consolidado no OpenPhone, que é utilizado para resolver vários problemas bem diferentes um do outro. E como é que ele funciona, né? Eu não vou entrar muito a fundo aqui no algoritmo e como é que ele foi desenvolvido, mas ele é, essencialmente, a mistura aqui de dois outros algoritmos. O Simple, que vocês já viram na última aula, e outro algoritmo transiente que se chama Piso. Esse algoritmo Piso, só para dar um contexto, ele é um algoritmo de acoplamento pressão-velocidade, né, que vocês devem ter já tido algum contato na última aula, que ele tinha uma limitação muito complicada, porque ele tinha um limite de passo de tempo relativamente baixo. E quando a gente utilizava simulações com passos de tempo mais altos, usando, por exemplo, uma variação do Simple transiente, a gente acabava tendo uma certa ineficiência. Então, historicamente, o Pimple foi desenvolvido para misturar algumas vantagens que o algoritmo Piso tem e usando umas estratégias que permitiriam que a gente aumentasse o passo de tempo desse algoritmo Piso para ter uma simulação mais rápida e eficiente, podendo ter passos de tempo muito mais elevados. O Pimple, né, ele é um solver que ele tem muita modularidade, né? O OpenPhone em geral trabalha com uma estrutura de classes, então a gente consegue usar esse solver para trabalhar tanto com abordagens laminares,
usar uma estratégia Range, usar uma simulação LES nele também, vários modelos diferentes, fluido newtoniano, não newtoniano. Podemos utilizar também, adicionar termos fontes ali para um meio poroso, várias adaptações que a gente pode fazer, como qualquer outro solver do OpenFOAM. E aqui, né, o que causa a gente utilizar um algoritmo como o Pimple? É aquele problema de acoplamento pressão e velocidade, que vocês devem ter tido algum contato já no módulo 1. Em essência, né, só para a gente poder recapitular, o que é o problema de acoplamento pressão e velocidade? A gente tem a conservação de massa e a conservação de quantidade de movimento. A conservação de quantidade de movimento precisa que a gente conheça um campo de pressão, mais especificamente o gradiente de pressão, para poder resolver a equação como um todo. Não conhecendo esse gradiente, a gente não consegue achar o escoamento. Mas a gente não consegue também ter uma equação para pressão explícita ali que a gente consiga realmente ter uma determinação disso. Então a gente tem que usar algumas estratégias para poder, como a dinâmica de preditor-corretor, por exemplo, que é o caso do algoritmo Pimple, determinar o campo de pressão e velocidade de forma a satisfazer essas duas equações, beleza? E aí para isso, né, a gente tem um algoritmo ali que está descrito aqui nesse slide, né? Então ele é um algoritmo iterativo, ele vai fazer várias iterações para cada passo de tempo. E o Pimple, né, caso vocês queiram ver aqui com mais calma depois, ele vai essencialmente ter duas etapas, né? Uma etapa que a gente chama de outer loop e outra que a gente chama de inner loop. Num passo de tempo, a gente vai fazer uma dinâmica aqui de preditores corretores N vezes, conforme a gente determinar, ou até chegar em uma tolerância. Fazendo essas correções, a gente vai fazer uma segunda etapa de atualização, que que o algoritmo Piso costuma fazer, que é uma etapa de atualização mais explícita, onde a gente vai guardar um operador ali, não vai atualizar ele. Não vai ter muito em detalhe disso aqui não, mas é só para contextualizar. A gente não atualizando um certo operador, que é um pouco complicado de se resolver, a gente tem que fazer uma hipótese da solução já estar relativamente próxima da resposta final. Mas depois que a gente faz as iterações iniciais, a gente consegue fazer isso, chega numa resposta mais rápida do que o simple transiente poderia fazer, e com isso a gente ganha eficiência computacional para um cálculo transiente, mas sem perder um passo de tempo elevado. Então a gente ganha muita coisa utilizando um algoritmo como o Pimple aqui. Ele é um algoritmo relativamente complicado de se começar, mas conforme a gente for se aprofundando ali, vocês podem ver também em outros materiais da Wiki também, cursos aí específicos de acoplamento, caso vocês tenham interesse, ou também na bibliografia aqui, posso passar algumas recomendações para vocês.